Deputado, queria mudar um pouquinho agora do assunto, já que a gente conseguiu falar bastante a respeito dessa temática do transporte, que inclusive é a que mais mobiliza e movimenta os nossos ouvintes aqui no dia a dia. Mas eu queria falar a respeito de futebol e até sobre a perspectiva política. O senhor foi superintendente de Relações Institucionais do Cruzeiro logo no começo do mandato do presidente Sérgio Santos Rodrigues, saiu, se tornou um crítico da gestão. A gente vê agora as coisas começarem a mudar no Cruzeiro com a chegada da SAF, sob a administração de Ronaldo Fenômeno, mas eu sei que o senhor continua muito envolvido nas discussões que envolvem o futebol. E recentemente, a partir de decisões que foram tomadas pela Federação Mineira de Futebol, como até o fato da federação ter prejudicado o Cruzeiro claramente na marcação de horários de jogos, isso até depois acabou sendo revisto, né, por pressão da torcida, por pressão do meio futebolístico. Depois que o Cruzeiro foi prejudicado na semana passada também por lances de arbitragem, eu vi que muita gente até procurou o senhor nas redes sociais cobrando que o senhor abrisse uma CPI que investigasse essas situações. Explica pra gente, isso pode ou não acontecer? É uma oportunidade boa pro torcedor do Cruzeiro que está nos ouvindo, porque envolve política e futebol, que são dois assuntos que movem paixões. É verdade, Rodrigo. Cruzeiro vem sendo aí seguidamente prejudicado por coincidências que acontecem, né, por ações aí que na arbitragem geram aí bastante coincidências, né, vamos dizer assim, para não dizer roubo escancarado, mas a federação agiu aí de maneira a prejudicar o Cruzeiro diversas vezes. Essa relação da federação com a emissora responsável aí pela transmissão dos jogos das demais equipes, que é a Rede Globo de televisão, que fez pressão para que as coisas acontecessem de maneira a prejudicar o Cruzeiro, certamente muito ruim, né? Nós temos aí agora uma nova empresa transmitindo os jogos do Cruzeiro. Aliás, quero elogiar a equipe, o Piquitito, todos que fazem essa transmissão tão bem feita. Espero que isso de alguma forma continue e não pode parar, porque a torcida do Cruzeiro merecia uma transmissão deste nível, com narradores, com repórteres, com comentaristas que realmente falam a língua da torcida. Mas bem, essa CPI, infelizmente, ela não pode acontecer da maneira como a gente gostaria, porque não existe aí uma relação pública com a FMF, a Federação Mineira de Futebol, que possa ser investigada nesse sentido. Nós não vemos aí convênios, não vemos ações do governo com a federação que possam ser fiscalizadas. A federação é uma entidade privada e, assim sendo, nós entendemos que um argumento para a CPI seria um argumento bastante bambo, que seria certamente derrubado na justiça. Então, não vemos uma possibilidade de atuação por CPI. Os caminhos deveriam ser aí das autoridades públicas, da segurança mesmo, do Ministério Público, da Polícia Civil, para investigar o que acontece nessas relações da Federação Mineira de Futebol. Você falou, inclusive, em treinamento, né, para os árbitros, para que eles tivessem também uma reciclagem, para que não acontecesse o que ocorreu com o Cruzeiro. Depois que o crime é cometido, falar em reciclagem é muito fácil, né? Os pontos não foram devolvidos ao Cruzeiro. O time não foi restabelecido à posição que deveria estar. Então, falar em reciclagem depois ali que o ato foi executado, né? Não sabemos se por encomenda de alguém, mas é muito fácil. Ô deputado, ainda há tempo, nosso tempo está curtinho aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta, até com a visão de quem esteve no Cruzeiro recentemente e saiu por não concordar com aquilo que estava sendo feito pela administração do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Como é que o senhor está vendo os primeiros movimentos da SAF comandada por Ronaldo? Como é que o senhor está analisando aquilo que tem sido feito? Eu vejo com muita alegria, muito otimismo, por dois pontos. Primeiro, que agora existe o profissionalismo na gestão de futebol, né? A chegada do Ronaldo trouxe credibilidade novamente para o Cruzeiro no mercado, trouxe aí uma equipe de profissionais gabaritada para administrar o futebol, pessoas que conhecem, que entendem do futebol. Isso é muito importante, aliás, isso é essencial. E o segundo ponto é a ausência de influência política no futebol, influência política de conselheiros, da família União, de pessoas que estão ali rodeando o Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que atuavam diretamente influenciando politicamente o futebol, inclusive a própria diretoria que agia politicamente ali para prejudicar A ou prejudicar B, como é no caso que nós vimos aí de atletas das categorias de base que foram excluídos do Cruzeiro
por uma única razão: serem de um empresário que é contra a diretoria do Cruzeiro. Então nós vemos especificamente Pedro Bicalho, que hoje está no Palmeiras, brilhando, um ativo enorme do Cruzeiro, que seria ali um grande jogador, e já se mostra como um grande jogador, foi excluído das bases, infelizmente, unicamente por atuação política da diretoria no futebol, intervenção política. Isso não acontecerá mais.